Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria muito grande reencontrar a cada um desses corações amigos para darmos continuidade, meus amigos queridos, aos estudos dessa magnífica obra, A Vida no Mundo Espiritual. Só lembrando que essa magistral obra é composta de 13 livros, todos excelentes, maravilhosos, recheados de conteúdos importantíssimos que orientam nossas vidas. Nós estamos estudando a obra número 2, que é Os Mensageiros. E o nome diz muito bem, esses mensageiros de Deus têm trazido informes de muita importância para os nossos espíritos, nossos corações, tentando fazer com que cada um de nós possa despertar para a importância da reencarnação, esse instrumento polidor fundamental que Deus concede a cada um de nós, que nos traz lições importantíssimas no nosso processo de renovação e transformação de cada um de nós na busca do nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Lembrando que Jesus, o mestre de todos os mestres, nos dizia que somos deuses, óbvio, uma alusão a um Deus em potencial, um Deus em potencial, afinal de contas, se somos filhos do Criador do Universo, um quantum de Deus está em nossos espíritos, nossos corações, certo? Portanto, a genética divina está em nossos corações. E certamente os conceitos trazidos nessa obra magistral de André Luiz, elas falam a nossa alma, tentando luminescência a essa centelha divina que está em nossos corações, fazendo com que ela possa cada vez mais se acender e dar luminescência dentro de nós, expulsando o homem velho e transformando o homem novo, fazendo com que esse Deus interior que cada um de nós temos possa crescer dentro de nós, nos renovar. Porque, afinal de contas, esse é o desejo do Pai, que seus filhos sejam felizes. E essa obra sem dúvida nenhuma, é um alento muito grande e traz aos nossos espíritos muitas informações nesse processo de despertamento. Muito bem, hoje nós vamos estudar 2 capítulos importantes dessa obra, que é o capítulo 39 e o 40. O 39 fala do trabalho incessante lá na casa de Dona Isabel, volta a dizer que é um refúgio dos trabalhadores do nosso lar no Rio de Janeiro, um dos, não é? E também o capítulo 40, que é Rumo ao Campo, também todos dois recheados de informações maravilhosas. Lembramos que a semana passada estudamos o capítulo 37, no Santuário Doméstico, e o 38, Atividade Plena, e foi enfocado assuntos muito importantes, dentre os quais a fundamentalidade de termos a prática em nossas casas, em nossos lares, do Evangelho no lar, como instrumental fundamental importante de defesa de nossos lares contra as sombras. Lembremos que o benfeitor Aniceto nos diz que os lares que têm esse hábito saudável de praticar o Evangelho no lar, os lares transformam-se em uma fortaleza contra o mal. E aí ele nos trouxe muitas informações atendentes aos bastidores, o aspecto didático, ou melhor dizendo, a parte prática das realizações advindas do Evangelho no lar. E nos deixou muito claro uma visão de que nossa casa, ao termos essa prática do Evangelho no lar, se transforma num duplo âmbito, ao mesmo tempo que se transforma numa escola, para os encarnados e desencarnados, mas também transforma-se em um pronto-socorro espiritual. Veja quanta informação bacana. No dia seguinte, da importância de que, ao estabelecermos o Evangelho no lar, temos, por exemplo, um horário de iniciar e de terminar a disciplina, porque nós sabemos que as entidades, os emissários de Deus, têm múltiplas tarefas, e eles precisam ter o horário de começar e de terminar, porque quando conclui essa tarefa, ele já tem outras tarefas a se desenvolver. Então, não pode ser ao albedrio de cada um de nós realizar cada dia no horário conveniente. Claro, sempre se puder fazer, mas é importante ter dia e hora por essas razões. Mas ele nos diz o seguinte, por exemplo, na hora que temos a habitualidade e o dia de fazer o Evangelho no lar, o Evangelho não só se presta para educar nós encarnados, nós, nossos filhos, nossos parentes que estão em casa. Não,
eles também se prestam para educar as entidades espirituais que são para lá ou para cá, para o nosso lar, trazidos. Ele tem uma importância muito grande. E a participação desse processo dos espíritos no trabalho do evangelho também. Nós vimos que quando Dona Isabel começou o evangelho na sua casa com suas filhas, quando a Joaninha, a filha mais velha, leu a página inicial, que era sobre a irreflexão, em seguida, a página do evangelho que tinha relação com a leitura inicial foi escolhida por Isidoro, o espírito do marido dela, que estava lá presente, né? Então, muitas das vezes, quando a gente está lendo em casa, vê a página inicial e tem uma outra, puxa, que coincidência, está coincidendo com essa leitura do Evangelho, está coincidendo com a página inicial, às vezes não é coincidência, não. É a espiritualidade que está agindo nesse sentido. No caso especificamente, demonstrado muito bem que Isidoro fora quem escolheu a página que tinha correlação com aquela página inicial, com o propósito da relação de que a lição da noite, o trabalho, o estudo da noite tenha um fruto, traga os resultados almejados. Mas mais do que isso, quando Dona Isabel, a viúva que estava com seus filhos fazendo o evangelho, foi interpretar a leitura do evangelho, que era sobre o grão de mostarda, que tinha relação com aquela página inicial, Fábio Aleto, um espírito de uma certa evolução espiritual, pôs a destra, a mão direita, sobre a fronte de Dona Isabel, intuindo-a sobre a instrução, sobre a orientação, dando a ela a interpretação, intuindo sobre a interpretação a respeito daquele conteúdo. Ou seja, aí mostra o caráter muito importante da educação das criaturas que estavam presentes. Lembrando que a educação que provém do Evangelho é o pão do Espírito, da qual Jesus falava, que nem só de pão vive o homem. Nós precisamos, sim, dessa educação do Espírito, porque, afinal de contas, o corpo precisa se nutrir, mas também o corpo de carne que vai ficar, tem prazo de vencimento, o Espírito, se com a nossa jornada, ele precisa estar nutrido, e o pão do Espírito é fundamental para continuar a nossa jornada. Mas muito mais que isso, além dos presentes que lá estavam encarnados, os espíritos, lembra que a casa de Dona Laura é um refúgio do nosso lar, estava recheado de trabalhadores, de mensageiros do nosso lar, na casa de Dona Laura. E aí tem uma informação interessante de André Luiz, que alguns conceitos trazidos por Fábio Aleto, que Dona Laura, de Dona Isabel, ainda não assimilava esses conceitos, mas a equipe espiritual de nosso lar que se encontrava lá, na casa dela, nos bastidores do Evangelho, assimilavam diretamente de Fábio Aleto esses conceitos elevados. E os conceitos que eram captados por Dona Isabel, que ela verbalizava, servia certamente para educar os filhos que ali estavam, e também os espíritos que não tinham a capacidade de assimilar os conceitos de Fábio Aleto. Veja que preocupação, quão importante, ou seja, ninguém que estava ali ficava sem receber esse pão do espírito. Mas vai muito além disso, porque, na verdade, a gente viu que quando concluiu o trabalho do Evangelho na casa de Dona Isabel, com tantos benefícios e etc., e que Dona Laura se recolheu com os filhos para dormir, aí sim começou o trabalho de assistência aos encarnados e também desencarnados, que nós vamos começar a trabalhar nos próximos capítulos. Mas deixar claro, mas demonstra que as tarefas que foram realizadas da casa de Dona Laura foram múltiplas. Naquele capítulo 38, ele enfocou, André Luiz, a questão do trabalho dos encarnados que foram levados em desdobramento do sonho, pelo sonho, na casa de Dona Laura, e nós sabemos que o trabalho, nós sabemos que na erraticidade, ou seja, quando nós dormimos, o corpo de matéria fica, que precisa de repousar, mas o espírito não. Não é? E então, os espíritos que necessitavam da assistência dos seus guias espirituais, dos seus familiares amados, eram levados em desdobramento até a casa de Dona Laura, e é óbvio que isso aí é apenas esse trabalho está sendo demonstrado com a Dona Laura, é um dos pontos, muitas outros pontos do mundo espiritual se encontram, esse é apenas um exemplo, está achando só um exemplo, e foram levados para receber orientações. Nós vamos ver alguns casos aqui interessantes. Amigos que precisavam de consolo, precisavam de orientações para a vida, outros que estavam em desespero, outros que estavam pensando em suicidar. E é fundamental a assistência das entidades amigas, dos parentes, dos pais, dos irmãos, dos amigos espirituais,
como diz a doutrina católica, que chama dos anjos da guarda, é exatamente esse. E, em sonho, são levados. Então, a casa de Dona Laura recebeu muitos irmãos encarnados ou levaram em desdobramento. Nesse primeiro capítulo 38, André Luiz enfocou, volta a dizer, esses encarnados. Mas ele diz lá também que muitas outras tarefas naquela noite foram realizadas e ele ficou impressionado com a quantidade de tarefas, a multiplicidade de tarefas que foram desenvolvidas na casa de Dona Laura. É importante entender isso, gente, porque, lembre-se, André Luiz e Vicente, eles são alunos do curso de mensageiro. Lembrando que eles estão na companhia da Aniceto, que é um instrutor, apenas para receber a primeira aula prática do curso deles. Mas lembremos que Aniceto, o instrutor deles, ele não só é instrutor de André Luiz e Vicente. Ou seja, ele não está apenas com dois alunos, não. Lembremos que Aniceto ele é instrutor de nosso lar, ele tem uma multiplicidade de mensageiros que se reportam a ele, ou seja, ele é o chefe de um grupo numeroso de tarefeiros no campo do bem, lá na casa de Dona Isabel. André Luiz e Vicente eram apenas 2 alunos que estavam acompanhando eles em aula prática, com o propósito de assimilar as informações, e volto a dizer, de pegar esses apontamentos e trazer para nós encarnados, que é exatamente, digamos assim, um aspecto de mensageiro de André Luiz, que ele está socializando conosco com esse trabalho extraordinário dos ensinamentos recebidos no mundo espiritual. Então, é só para a gente entender isso, está sendo enfocado um pequeno fragmento do trabalho de Aniceto, mas ela é muito mais plural do que isso, só para a gente não perder esse foco, porque ela é importante. Muito bem. Então, feitas essas considerações, vamos, então, começar o capítulo 39 e 40, que tem muita informação importante. Muito bem. Diz-nos, então, André Luiz, no 39, trabalho incessante. Ao alvorecer, lembra, trabalharam a noite inteira. A noite de trabalho foi muito frutífero. Quando Dona Isabel e as crianças dormiram, o trabalho começou. Então, diz, ao alvorecer, quando amanheceu o dia, observei que Aniceto, que é o instrutor de André Luiz e Vicente, recebia numerosos amigos, e aí é importante que a gente compreenda que André Luiz Aniceto tem muitos dos trabalhadores que se reportam a ele é um instrutor, né? Certamente alguns tarefeiros ou outros também de outras áreas. Ou seja, ele vem ele vem do nosso lar com várias incumbências além do trabalho costumeiro de outras áreas, e aí você está dizendo, Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Ou seja, ele trouxe uma série de missões que começou a distribuir entre trabalhadores que atuavam ali na casa de Dona Laura. Informou-nos o estimado orientador, Aniceto informou a André Luiz, por espírito de delicadeza, ele não tinha obrigação nenhuma de dizer isso, mas certamente Aniceto sabia que ele estava fazendo apontamentos para mandar pelo livro, e é importante que tenha essa compreensão, que trazia consigo, Aniceto, incumbências várias, ou seja, além do trabalho de orientar ele, muitas outras, de acordo com as instruções de Telésforo. Gente, vocês estão lembrados daquela palestra extraordinária? Foi a primeira aula recebida por André Luiz no curso de mensageiros, lá no Centro de Mensageiros, onde Telésforo, aquele instrutor importante, fez uma fala muito elucidativa dentre as várias questões que ele abordou. Ele abordou, por exemplo, por que boa parte dos mensageiros formados em nosso lar, alguns 20, 30 anos, vêm e falem na Terra, no campo da mediunidade, no campo da doutrinação, e etc., etc., né? Ele falou isso, mas ele falou uma coisa muito importante, vocês estão lembrados disso. Ele falou que, na verdade, a grande dificuldade de se instruir os filhos de Deus que vivem nesse planeta de expiações e provas é que há uma desunião muito grande ainda das religiões, que deveria ter o cunho e a importância e a compreensão de que o objetivo era levar conhecimento, esclarecimento à massa de criaturas ignorantes que vivem aqui na Terra, mas que pela desunião de religiões se achando cada uma mais importante que as outras, o trabalho às vezes fica disperso e fica difícil, não é? E ele lamenta profundamente, dizendo que, na verdade, todos eles têm o mesmo orientador, têm o mesmo pai, que é Deus, e deveríamos todos lançar mãos. Muito bem. Mas também Telésforo falou na instrução dele, na palestra dele, de que a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Então, quando ele fala que, de acordo com as instruções de Telésforo, certamente as informações que Telésforo está trazendo para esses trabalhadores é nesse aspecto.
lutar para esclarecer as criaturas e combater a ignorância, essa criatura das trevas, essas criaturas ignorantes que dificultam levar a luz para muitos filhos de Deus que aqui estão encarnados. Então, dizendo ele, então, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que é exatamente o que estou falando, que era o que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa, veja bem, cooperativa, de desencarnados ignorantes, congregados ao mal. Veja, gente, aí, veja só, se vocês se lembram da palestra de Telésforo, dizia exatamente isso, que a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Então, na Terra, existe a grande massa de criaturas que aqui se encontram, ainda são de criaturas ignorantes. Por isso a dificuldade de se levar luz ao coração das criaturas sofredoras, porque muito dessas cooperativas, desses grupos, são cooperativas organizadas. Não imagine que as sombras são desorganizadas, não são organizadas, sim. Eles buscam dificultar o processo de esclarecimento, de levar luz aos filhos de Deus que aqui se encontram. Por que as sombras não desejam isso? Porque as sombras querem dominar. As criaturas das sombras desejam dominar, não desejam que as criaturas se esclareçam. Por isso, então, Telésforo traz incumbências importantes para um combate ativo, cooperativo de ignorantes, e etc. E a gente sabe, pela literatura espírita, que essas cooperativas, essas criaturas ignorantes, muitas das vezes escravizam espíritos infelizes, sofredores, tendo eles presos por muitos anos, aproveitando, explorando essas criaturas. E como, na verdade, Deus é Pai misericordioso e bom, envia seus emissários de amor no sentido de resgatar essas criaturas infelizes que se encontram escravizadas pela entidade das sombras e também busca, dentro do possível, esclarecer os líderes dessas cooperativas do mal. Quem leu o livro Libertação lembra disso, né? O livro Libertação, o livro Obreiro da Vida Eterna, que todos são filhos de Deus e Deus deseja o esclarecimento. Mas, para que, na verdade, o bem prevaleça, a educação, é preciso, então, levar luzes a todos os lugares. E não pode se intimidar diante das sombras. Então, vemos que os trabalhadores de Deus estão sempre levando o farol da luminescência de Deus a todos, né? Então, só para mostrar o caráter do trabalho de um instrutor do porte de Aniceto, que ele tem uma incumbência muito mais plural do que só orientar os dois estudantes do curso mensageiro, que é Vicente e André Luiz. Muito bem. Continua dizendo, André Luiz. Enquanto ele, ou seja, Aniceto, se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, quem ouvia André Luiz e Vicente, por nossa vez, outros amigos da fanha espiritual, ou seja, do trabalho realizado na casa de Dona Isabel. Os espíritos estavam ali trabalhando a favor dos filhos de Deus, que é assim que Deus assiste o homem pelo homem. Muito bem. O dia raiava, diz André Luiz, agora com soberano esplendor. Ou seja, lembra porque ele diz com soberano esplendor? Porque ele narra que na noite anterior caiu um grande pé d'água, uma grande tempestade na noite anterior. Você está dizendo que o dia vai ser bonito demais, maravilhoso e tal. Tínhamos a impressão, diz André Luiz, de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. E eu queria fazer algumas considerações para a gente entender isso. Muito bem, até eu coloquei a informação do livro Canção da Natureza, de João Nunes Maia, pelo Espírito Carreira, Raquena, que traz informações muito importantes do papel das tempestades. Tempestades não é de emanações mentais, que é uma outra história, que nós falamos lá da guerra e tal. As tempestades de chuva. A importância das tempestades, das trovoadas, porque as chuvas limpam a atmosfera. Ela é muito importante. Então, nesse livro de João Nunes Maia, eles trazem algumas considerações muito importantes, que eu até enumerei aqui no slide mais na frente, que eu vou mostrar, e depois eu volto para cá para vocês. Eu trouxe apenas algumas coisas interessantes para a gente entender isso. E aqui nos diz esse livro, como a gente entender a importância das chuvas, das tempestades, etc. Diz ele, as águas que se acomodam no seio da terra, quando chove e é infiltrada na terra, diz ele, tem uma grande missão de colher dela, da terra, o magnetismo do sol. Olha que informação importante. E sendo usada pelos homens, ou seja, extraída da terra, extraída dos poços e colhida dos rios, oferece-lhes aos homens esse medicamento natural. Que medicamento que ele está falando? Do magnetismo solar, que é importante demais para a nossa saúde. Pela alegria dos agentes de Deus. Veja, ele está nos dizendo
que as águas que caem no solo, elas têm uma importância que assimila-se, a Terra assimila o magnetismo do Sol, e ela é muito importante para nós. E como é que, na verdade, vem impregnada na água? Porque a Terra absorve isso. Na hora que a gente bebe a água que vem da natureza, etc., ela vem impregnada com esse magnetismo solar, que é muito importante para a gente. Mas também vai ver lá na frente que também vai estar impregnado nos alimentos, vai estar impregnado nos alimentos que a gente, além da água, também nos alimentos, que é muito importante. E se a gente recordar ainda mais atrás, lá do livro Nosso Lar, André Luiz fala isso, que lá em nosso lar, boa parte da alimentação de que ele recebe provém do magnetismo solar. Algumas questões são recepcionadas através do sol, da água. Se vocês estão lembrados, ele fala que as águas do Rio da Água Azul são impregnadas com magnetismo, que são feitas pelos Espíritos da União Divina. Estão lembrados disso? Muito bem. Então, essa informação aqui é complementar e é importante. Isso que ele vai voltar lá atrás. Quando ele fala que aquela chuvarada da tempestade, no outro dia o dia vai ser lindo, maravilhoso, é porque a chuva limpa a atmosfera. Se vocês se lembram, por exemplo, quando nas regiões muito poluídas, como a de São Paulo, de vez em quando dá uma chuva grande, e aquela poluição que tinha no ar, na atmosfera, outro dia, as fuligens das queimadas, vocês devem ter lembrado disso. A chuva trouxe aquelas fuligens que estavam no ar. A chuva limpou a atmosfera, tanto que a água veio preta. Ela limpa a atmosfera. É importante a gente entender isso. E mais, ele vai continuar explicando aqui. Ele sabe, elas sobem quem? As águas. Quando ela evapora, né? Sobe em forma de chuva, limpando a atmosfera depois das trovoadas, como se fosse uma vassoura fina. Olha que informação bacana. Vassoura fina, limpando todas as impurezas da atmosfera. A chuva limpa. Se você sabe, nas cidades são muito poluídas, depois de uma chuva, no outro dia o ar está mais puro, a gente respira melhor. Nas cidades poluídas que não chovem, é quase irrespirável o ar. Portanto, é muito importante. A chuva tem um papel muito importante, né? Limpando todas as impurezas, diz ele, para que os viventes respirem mais felizes. Então, a importância das chuvas, das tempestades é muito grande. Já observou, diz ele, você, quanto é bom respirar a atmosfera depois de uma descarga elétrica das trovoadas, seguido de pesada chuva? Olha que informação importante. Está lá no livro Canções da Natureza, de João Nunes Maia, pelo Espírito Caena. Agora, veja a informação do Evangelho. Olha só, capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz aqui lá? Falando o que é bom e o que é mal, diz o seguinte: dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, não é uma tempestade forte, que vem, que traz algum prejuízo, que significa isso, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causaria a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Ele está falando que é feliz do que é infeliz. Aí está mostrando que claramente que as tempestades, os trovões, os relâmpagos e a chuva forte, não obstante pode trazer algum prejuízo, mas saneia a atmosfera, né? Dissipando os miasmas. O que são os miasmas, gente? Os miasmas, quem lembra da questão dos miasmas, são aquelas energias deletérias que são criadas, chamado de... deixa eu me lembrar agora, se eu consigo me lembrar o nome da palavra. Meu Deus, agora me faltou a palavra. Daqui a pouco eu digo. Quando a gente, na verdade, tem um sentimento negativo, esse sentimento que a gente cultiva, esse sentimento, forma mentais, não, como é o nome? Agora me faltou o nome. Bom, mas quando a gente tem um sentimento infeliz, desarmonioso, esse sentimento se é cultivado em nossa mente por muito tempo, essas energias deletérias vão criando forma de pensamento. Agora chegou a mensagem. São as formas de pensamento. Essas formas de pensamento, se ela é passageira, se a gente apenas tem um sentimento, mas se volta a orar e vigiar, que é importante, ela não gera. Mas se eu penso e repenso no mal, na energia deletéria, desarmonia, aquilo cria uma forma ao nosso lado. E esta forma será alimentada por nossos sentimentos infelizes e é retroalimentada. A gente manda para essa forma de pensamento e ela manda de volta para a gente. Mas o pior, essas formas de pensamento também recebem energia deletéria por sintonia das entidades infelizes que desejam, que têm o mesmo sentimento. Ou seja, muito das criaturas que não vigiam, que têm um sentimento de ódio e ressentimento, através dessas formas de pensamento, recebe o processo de obsessão começa aí. As entidades infelizes utilizam essa forma de pensamento para atingir cada um de nós, que nós somos retroalimentados da forma de pensamento. Isso é uma forma de miasma. Ele está nos dizendo que essas tempestades saneiam, dissipando esses miasmas,
que, se não for dissipado, causaria morte. Se vocês estão lembrados lá da nuvem de emanações mentais, das tempestades que André Luiz fala, que são capazes, segundo ele, se não fosse a participação dos emissários de Deus, seria fatal para a humanidade. Vocês devem estar lembrados disso, que ele disse lá. Tanto para os espíritos como para os encarnados. É tanto que Alfredo desaconselhou que André Luiz e Vicente fossem pernoitassem em Campo da Paz. Que se eles fossem naquela noite enfrentar aquelas nuvens de emanações mentais, aquelas tempestades de emanações mentais, que é diferente dessa tempestade de chuva, eles poderiam sofrer imensamente. E aí é quando ele usa essa informação. Veja, estou dizendo isso, que a importância da chuva, só para a gente compreender, relembrar da importância da chuva. Né? E nesse livro das Canções da Natureza, ele vai explicar das múltiplas aplicações e importância da chuva e das tempestades, do trovão, do relâmpago, que tem um cunho importante de educar os espíritos infelizes. Tem uma série de informações importantes. Eu queria só trazer esse aspecto do saneamento do ar, porque André Luiz faz missões lá atrás, só para vocês entenderem o contexto que ele está falando. Voltando para lá, para vocês entenderem o que ele está falando. Muito bem. Muito bem. Então, quando ele diz aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, então a ignorância, quando ele fala aqui, ó, ó, ele diz: o dia raiava agora com soberano esplendor. Ou seja, aquela tempestade anterior limpou a atmosfera. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Com soberano esplendor. Temos a impressão, diz André Luiz, de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Ou seja, limpou a atmosfera, limpou os miasmas. Os miasmas, o dia vai ser lindo, maravilhoso. É isso que ele quer dizer. Porque se você lembra que na narrativa anterior, ele fala que a entidade, as energias eram pesadas, porque muitos espíritos infelizes estavam ali com sentimentos negativos, mas aquela chuva à noite limpou a atmosfera. É isso que ele quer dizer. Eu fiz essa digressão para vocês compreenderem o contexto em que ele está falando. Muito bem, continuando dizendo. Pelo número de trabalhadores, André Luiz, espirituais, que pernoitaram na casa humilde de Dona Isabel, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Ora, a casinha dela era humilde, simples no subúrbio, era uma casa pequena. Mas lembre que as paredes materiais são uma, as paredes espirituais são outra. Ou seja, a casa de Dona Isabel era um grande posto de socorro, porque ele falou que muitos trabalhadores do nosso lar se encontravam lá e muitas criaturas necessitadas foram trazidas naquela noite. Foi ouvir um trabalho exaustivo naquele trabalho. É importante compreender. Aí eles, olha, pela quantidade de pessoas que pernoitaram, que trabalharam à noite ali naquela casa, que foram trazidas, ficou impressionado. Aí ele entendeu a importância daquele ponto de nosso lar, na casa de Isabel, para a assistência dos filhos de Deus ali. Quer dizer, a importância era muito maior do que ele atou quando chegou. Ele viu aquela casinha humilde, ele não tinha compreensão de que ali naquela casa humilde de Dona Isabel iria fazer um trabalho tão grande. E ele ficou impressionado com o movimento à noite de muitas entidades espirituais e muitas entidades espirituais socorristas e socorridos. É o que quer dizer, certo? Segundo ele. Muito bem. Uma senhora que se aproximava de nós, lembra que ele está dizendo que a Anicete andou distribuindo as tarefas dele lá. E ele começou a conversar com as criaturas que estavam ali, trabalhando durante a noite. Olha que informação interessante. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, a dona da casa, a viúva, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por que ela fala essa história, gente? Eu gosto demais do livro André Luiz, porque nos faz pensar. Por que ela está dizendo isso? Que Deus recompensa a dona Isabel, concedendo força para a resistência das tentações do caminho. Lembra que depois da palestra de Telésforo, a quantidade de entidades falidas, que ele falou que raros são aqueles que têm êxito? Ou seja, ela está dizendo que Dona Isabel receba as bênçãos de Deus, que ela cumpra a sua missão. Qual é a missão de Dona Isabel? Além daquele pouso, ela é médium. Lembra dessa história? Ela é médium. Tem um campo importante, uma médium importante, e a sua casa é um ponto de apoio da espiritualidade. Então, o trabalho dela é muito importante e muito tentado pelas sombras, que não desejam que a luz prospere. Lembra aquele conceito que foi dado por Alfredo de Campo da Paz, lá no meio daquele umbral grosso, que era como se fosse um cordeiro no meio do lobo? É mais ou menos essa situação. Então, ela está dizendo essa senhora, muito agradecida, pedindo que Deus ilumine a Dona Isabel, para que ela consiga vencer as tentações do caminho e possa cumprir sua missão de médium, de mãe de família, viúva, uma missão muito importante de ser guardiã dessa casa, desse ponto, desse refúgio do nosso lar, ali no Rio de Janeiro. Olha que coisa bacana. Aí ela vai explicar agora por quê. Por haver descansado neste pouso,
de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a, olha a observação, desviando a filha dela do suicídio cruel, graças à providência divina. Olha, essa frase dessa senhora ela é importante por várias questões. Ela está nos dizendo que, por exemplo, ela não é trabalhadora de nosso lar e nem é trabalhadora da casa da Dona Isabel. Ponto. Por haver descansado, ela não é daí, ela foi trazida para, tá claro, por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando do suicídio cruel, graças a Deus. Ou seja, a filha dela que estava em desespero, que estava sendo intuída, estava sendo encaminhada para a realidade feliz, para o suicídio, ela, pelo desdobramento espiritual, foi assistida na casa de Dona Isabel, e a filha recebeu esse aconselhamento da mãe amada, livrando do suicídio. Olha que maravilha. Agora a explicação da André Luiz. Incapaz de sofrer ao desejo de aprender, perguntei curioso, André Luiz. Mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho? Respondeu a velhinha bondosa. A filha foi salva pela intercessão da mãe no trabalho na casa de Dona Isabel. Aí a importância. Veja só, esse trabalho em sonho de desdobramento é apenas uma faceta do trabalho da Dona Laura. Vai ver que tem muitas outras tarefas desenvolvidas aí, vai ver isso. Ver como é a importância disso. Muito bem. Minha Dalva, diz a senhorinha, minha Dalva ficou viúva há 3 anos. E faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. Gente, vocês não podem aquilatar como é duro uma prova dessa. O esposo, a esposa tem um parente que a ama, um esposo, uma esposa, que vai embora, parte, desencarna. E ela não tinha filhos, está claro aí. E ela via só com a mãe. Aí a mãe desencarna. Veja só, ficou só no mundo. Isso é um vazio terrível. Se a pessoa não tiver muito suporte, não tiver muita força, não tiver muita coragem, sucumbe. Muitas das vezes nós vemos que viúvos, por exemplo, logo em seguida, por exemplo, que a esposa morre, ou vice, ou o contrário, morre em seguida. A tristeza é tão grande que às vezes vai. Quando é morte normal, tudo bem, mas às vezes ela foi intuída para o suicídio, para acabar com o sofrimento dela. As entidades infelizes começaram a colocar na cabeça dela. Olha só o que ela diz aqui. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quando devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que tramam a ruína. Aí é uma coisa interessante. Você vê que, na verdade, as criaturas infelizes, desarmoniosas, pode ser pela obsessão, que não a amam e desejam que ela sucumba, mas pode ser, vendo a fragilidade, fazer o mal pelo mal. Não tem criaturas que são assim, e existe espíritos também. Vendo a fragilidade e a falta. Veja, aí o papel que Jesus nos ensinava do orar e vigiar é muito importante. Se você não vigia seus pensamentos infelizes, se você baixa sua faixa vibracional, você cria sintonia com as entidades infelizes. Você está numa tristeza profunda, com vontade de morrer, porque não tem ninguém. Ora, se você baixa sua faixa vibracional, dá asas às entidades infelizes, começar a plantar na sua cabeça a ideia. Ou por obsessão, se não a ama, se tem raiva dela, ou mesmo pelo prazer de fazer o mal pelo mal. Existe criatura que faz o mal gratuito, né? Vê que ficou importante. Aí diz a velhinha, em balde, ou seja, em vão, eu sempre coloco, quando tem parênteses, sempre é uma observação minha, para facilitar a compreensão. Em balde significa em vão, me aproximo dela, diz a senhorinha, durante o dia. Mas, com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, durante o dia, ela muito preocupada com as questões, fica difícil a mãezinha chegar até ela, induzi-la, intuí-la, né? Não me pude sentir não me pôde sentir a influenciação. Durante o dia, a mãezinha não conseguia influenciá-la. Precisava encontrar-me com ela à noite, diz a mãezinha. E isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual, diz a mãe, para operar sozinha. E o grupo enquecivo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Olha, gente, essa frase é muito interessante para a gente entender. Primeiro, essa senhorinha está claro que ela possivelmente não é do nosso lar, é de outra colônia espiritual. Segundo, a equipe dela não trabalha de noite. Veja só, o grosso do trabalho espiritual é durante o dia. Ela está agindo claro que o grupo que ela trabalha, o grupo enquecivo não poderia demorar na crosta uma noite inteira. Você resolveu o trabalho durante o dia, o trabalho que ela veio desenvolver, a equipe dela voltou para o nosso lar. E ela não ia ficar na Terra somente porque ela estava pendente, precisava falar com a filha. Não, a turma precisava voltar para o nosso lar, que certamente tem tarefas lá para desenvolver. Veja que informação interessante.
Olha que informação interessante. Aí ela diz o seguinte, foi então que uma amiga me trouxe, eu botei aqui entre parênteses, intercessão, intercedir, você pode intercedir por alguém, uma amiga dessa senhora, da mãe de Dalva, intercedeu, né? E me trouxe a este posto de serviço nosso lar. Se ela está dizendo que uma amiga intercedeu por ela e trouxe ela esse posto nosso lar, porque certamente ela não é nosso lar, ela é de outra colônia espiritual. Ou seja, a equipe que ela participa de trabalho na Terra durante o dia voltou para a colônia dela e ela ficou, precisava falar com a filha, mas não deixou de atender a filha. Ou seja, uma amiga dela trouxe ela até a casa de Dona Isabel, apresentou-a certamente à equipe que trabalha com a Dona Isabel, e aí foi possível, sim, desenvolver o trabalho em favor da filha dela, de Dalva. Aí que ela diz, aqui descansei. Por que descansei, gente? Porque na hora que você vem desenvolver o trabalho na Terra, com as energias pesadas, etc., etc., você precisa restaurar as energias, se alimentar, descansar, isso é importante. E pude agir. Ou seja, se ela tivesse desgastada espiritualmente e não tivesse alimentada, eu não poderia agir. Então, ela encontrou na casa de Dona Isabel um abrigo e foi autorizada certamente a permanecer naquela noite, já que a tarefa era meritória, né? A equipe espiritual lá da casa de Dona Isabel acolheu o pedido dela, ela não só pôde descansar, repousar, se alimentar e agir em conjunto com a equipe lá da casa de Dona Laura. Olha que informação interessante. Então, aqui descansei e pude agir com o grupo de tarefa permanente da casa de Dona Laura, que tem a equipe permanente lá, ajudada por infatigáveis operários do bem. Então, veja que interessante. Há também essa cooperação, nem poderia ser diferente, ou seja, de colônias espirituais, em que alguns pontos de apoio também ajudam, porque, afinal de contas, todos são trabalhadores do Pai, de Deus, né? Então, essa cooperação exige e é absolutamente natural que aconteça. Ela apenas está historiando para a gente entender isso. Muito bem. E conseguir seus fins com facilidade, diz André Luiz, e o Vicente, interessado. Graças a Jesus, diz ela, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei, diz ela, que minha filha recebeu meus alvitres. Alvitre significa conselho, botei aqui para facilitar a compreensão, né? Agora sei que ela recebeu os meus alvitres, meus conselhos carinhosos de mãe, e estou certa de que atenderá às rogativas. Ou seja, ela está nos dizendo aqui de forma muito claramente que Dalva não estava passando por um processo obsessivo. Porque se Dalva tivesse recebendo um processo obsessivo, possivelmente não teria recebido o conselho da mãe com muita facilidade. Dalva estava muito triste com a perda do marido e também da mãe, que desencarnou, estava muito triste, certo? A mãe não conseguia, durante o dia, conversar com ela, mas quando ela conseguiu falar com a filha, com Dalva, à noite, passar os conselhos, ela foi muito receptiva aos conselhos. Se ela foi receptiva aos conselhos, é a prova de que, efetivamente, ela não estava sofrendo um processo de obsessão. É importante a gente ter as compreensões, dá para discernir isso da leitura. Muito bem. Escute, minha amiga, perguntou André Luiz. Interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este. Você, André Luiz, curioso, também não sabia? Você sabia? Está perguntando para nos informar? Há muitos postos de nosso lar como este, como na Cadona Laura? Perguntou ela. Ele. Ao que me informaram, diz a senhora, a regular número deles, não somente aqui, ou seja, no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Então, ela está nos dizendo de forma muito objetiva que há muitos postos de socorro como aquele lá na casa de Dona Isabel. Ou seja, ela está me dizendo que não só existe posto de socorro do nosso lar no estado do Rio de Janeiro, não. Porque lembremos que a colônia espiritual de Campo da Paz, a gente mostrou no slide lá, naquele livro Uma Cidade no Além, que a cidade do Rio de Janeiro está localizada acima da cidade, entre o estado do Rio de Janeiro e Campo dos Goitacazes, ou seja, tem várias cidadezinhas por ali, né? Então, as pessoas que reencarnam no Rio de Janeiro não só são, está nos dizendo que existe também outra cidade do país, além dessas. Ou seja, é muito possível que as pessoas que vêm do nosso lado não só reencarnam no Rio de Janeiro naquela cidade, não. Não significa isso. É muito possível que pessoas que vêm do nosso lar reencarnem em outras cidades também. Se reencarnam em outras cidades também,
nós já vimos e vamos ver nas obras de André Luiz, que toda pessoa, todo espírito que reencarna proveniente de uma colônia espiritual, elas são acompanhadas, são monitoradas pela colônia. Não com o objetivo de cobrar, porque Deus não cobra, mas de assistir, de dar força e assistência para que aquele espírito cumpra a sua missão, né? De apoio, estímulo. Nós vamos ver em várias outras obras que quando o espírito está passando por uma dificuldade e que sua missão poderá não dar certo, poderá não ser cumprida por interferências espirituais infelizes, o guia espiritual pede socorro à colônia espiritual e é enviado uma equipe para assistir aquele encarnante daquela colônia. Então, a responsabilidade pelo acompanhamento ou monitoramento da criatura que encarna, que reencarna, é exatamente da colônia. Nós vamos estudar no próximo livro, que é esse magnífico livro que é Missionário da Luz, vamos estudar o extraordinário caso da reencarnação de Segismundo, que me parece ser, pelo que eu li até hoje, a obra que melhor explica o processo de reencarnação. É de uma riqueza extraordinária de informação, desde o processo de aproximação do espírito que vai reencarnar dos futuros pais, é feito todo um processo de aproximação, depois de todo um trabalho de auxílio ao processo da concepção, que é importante, e aí entra uma série de coisas interessantes, que às vezes há uma antipatia muito grande entre o espírito que vai reencarnar e os pais, que foram inimigos no passado. Então, ele aborda isso com muita beleza nesse livro, o Missionário da Luz, traz detalhes disso. Mas mais do que isso, todos os bastidores da concepção, e mais do que isso, todos os bastidores do desenvolvimento do feto, o processo de encolhimento do perispírito para entrar para o útero, é mostrado isso com muita beleza. Todo o trabalho de repacificação do espírito reencarnando com os futuros pais, tudo isso é feito. E o trabalho dos espíritos construtores, gente, esse é um trabalho fabuloso, da construção do perispírito do reencarnante. E todo esse processo baseado no mapa reencarnatório. É extraordinário. E mais, todo o processo de acompanhamento, em especial dos 7 anos da reencarnação. Tudo. Uma equipe inteira, gente. Então, o trabalho que é feito, essa reengenharia, o trabalho que Deus faz pelos seus filhos é sensacional. Esse acompanhamento até os 7 anos, uma equipe inteira acompanha o reencarnante. Se você lembra das informações de Cecília, explicando lá para André Luiz, lá em Campo da Paz, o trabalho que elas fazem de acompanhamento dos recém-nascidos, é exatamente isso. Vamos estudar com detalhe no próximo livro, Missionário da Luz, que aborda isso com muita beleza, muito detalhe. Para mim, é a obra que melhor aborda esse aspecto. Muito bem. Só para a gente entender isso. Então, o que é que ele está dizendo aqui quando a senhora pergunta se existem muitos postos como aquele de Dona Laura no Rio de Janeiro? Existe. Mas não só aqui, em vários lugares do Brasil. Então, ela está querendo dizer com muita clareza que as criaturas que vêm do nosso lar não só reencarnam na área onde fica o nosso lar, do Rio de Janeiro, Campo do Goitacazes. Não, pode reencarnar em qualquer outro lugar do Brasil, certo? E também, em qualquer lugar do Brasil, também nosso lar vai acompanhar cada um deles. E mais, que no Rio de Janeiro também tem espírito reencarnado, que não só vem do nosso lar, não, de outras colônias também. Se vem de outras colônias, claro que vai ter um posto de apoio, um ponto de apoio dessas colônias no Rio de Janeiro, para acompanhar cada um desses filhos de Deus que encarnaram ali. Veja que quanta informação interessante que a gente pode tirar dessa frase. E eu estou baseando informações de leituras outras da André Luiz, mas a leitura é instigante mesmo, ela nos traz informações para você pensar. Então, está nos dizendo que, sim, existem outros pontos de apoio além da casa da Dona Isabel no Rio dele, é correto. Mas também que existe outro lugar do Brasil para acompanhamento. Então, está nos dizendo que não só reencarna nosso lar no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas também no Rio de Janeiro tem espírito encarnado e outras colônias. É isso que ele quer explicar. Muita beleza. Continuando. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, ou seja, em núcleos como aquele de nosso lar, na casa da Dona Isabel, existem possibilidades avançadas. Ou seja, o que significa possibilidade avançada, gente? Condições para o trabalho de assistência acontecer. Imprescindíveis essas possibilidades avançadas ao nosso abastecimento para a luta. O que é abastecimento para a luta, gente? Alimentação, descanso. Porque, lembra, eles que chegam até um posto, mas vêm fatigados. O trabalho que é feito é muito desgastante, o trabalho que é feito fora
desses postos, e há necessidade de reabastecimento, de alimentação, de descanso, para que o trabalho aconteça. O desgaste é muito grande. A gente visualiza em nosso lar. Os trabalhos sacrificiais feitos na crosta, ou nas sombras, ou no umbral, há um desgaste muito forte de energias. Precisa encontrar um local para reabastecimento, para que haja alimentação. Então, está dizendo isso, que nesses núcleos, as possibilidades avançadas, nosso abastecimento para a luta. Alimentos. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra, diz André Luiz, durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Isso é de manhã, viu, gente? Tudo que ele está falando é na manhã seguinte do trabalho foi desenvolvido à noite. Aí diz André Luiz, mas como? Perguntei, retiram-se tão cedo? Ou seja, já vão sair? André Luiz perguntou. Aí eles, vamos ao trabalho. Ora, se vamos ao trabalho, é porque o trabalho é equipes espirituais, o grosso é à noite, mas durante o dia também tem trabalho. Está batendo com a informação daquela senhora mãe de Dalva, que a equipe dela trabalha durante o dia. Olha que informação interessante, muito bem. Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Está nos dizendo, olha, veja como trabalha cada Dona Laura, é plural. Na primeira noite, André Luiz enfocou a turma que vinha, os encarnados que iam em desdobramento pelo sonho. Ele agora está nos dizendo que também são trazidos espíritos desencarnados e sofredores para serem assistidos e serem educados. Por isso que eu falei lá atrás que a nossa casa que desenvolve o Evangelho no Lar é um misto de escola e de posto de socorro, de hospital e de escola. É isso que ele está nos dizendo. Então, está dizendo o seguinte, que eles vão preparar as criaturas sofredoras para participar do Evangelho lá na cada hora da noite. A preparação, ou seja, vai preparar as criaturas que serão assistidas durante a noite. Muito bem. Aí André Luiz, talvez André Luiz já saiba, mas com a finalidade de trazer para a gente essas informações, pergunta, há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não? Disse o Espírito, meu caro. O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande. Há trabalho para todos e cumpre-nos reconhecer que esta oficina, ou seja, a casa de Dona Isabel, de assistência cristã, funciona há quase 21 anos de maneira incessante. Aí a gente tira muito claro a conclusão. Se trabalha há quase 20 anos incessante, desde o casamento de Isidoro e Laura. Eles foram preparados no nosso lar para essa tarefa? Na hora que eles casaram, começaram a ter a casinha deles, começou o trabalho. Eles vieram do nosso lar, foram preparados para essa tarefa, foram treinados lá no Centro de Mensageiros para essa tarefa. Ela como média, etc., para ser um ponto de luz, de apoio do nosso lar. Aqui é uma conclusão lógica. Você tem que há quase 20 anos, a filha mais velha do casal Joaninha tem 16 anos, deve ser mais ou menos isso, da data do casamento deles. É a lógica disso. Então, essa observação que é minha. Vocês, no entanto, perguntei a Luiz, interroguei, permanece aqui desde os primórdios da fundação, desde o casamento de Isidora e Dona Laura? O interlocutor esclareceu o planejamento. Não, meu amigo. Muito como nós, fazem aqui estágio de serviço. Lembra? O que é que André Luiz e Vicente estavam fazendo? É um estágio também, não são alunos? Não é? Eles estão assistindo a primeira aula prática do curso de Mensageiros? Ou seja, André Luiz fez essa pergunta, ele disse, não, aqui é uma escola. Não, muitos como nós fazem aqui estágio de serviço. É exatamente o que André Luiz está fazendo e Vicente, participando da aula prática. Somente alguns, diz ele, cooperadores de Isidoro e Isabel, que fazem parte do núcleo da casa, né? Isidoro, aqui estacionam desde o início da instituição. A equipe. Tem uma equipe responsável pelaquela casa, comandada por Isidoro e Isabel. Tem uma equipe, que é o miolo do trabalho, uma equipe de coordenação da casa. Está claro aqui. Mas, olha, só alguns cooperadores diretos de Isidoro e Isabel, que são responsáveis pelo núcleo, aqui estacionam desde o princípio. Mas o resto demais vem estagiar, veio como André Luiz e Vicente. Nós outros, diz ele, contudo, não nos demoremos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Período de estágio prático, deve ser a parte prática de 2 anos consecutivos, de aprendizado. Lembra que aí é um ponto avançado onde se realiza as aulas práticas dos cursos mensageiros. É um ponto de trabalho. Muito bem. É o caso de André Luiz e Vicente. Um posto como este
é sempre uma escola viva e santa. Por isso André Luiz senta aí, é uma escola, né? E os que se encontram no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Ou seja, é um educandário de espíritos. Você trabalha, auxilia, mas, acima de tudo, aprende. Isso é que é importante. Desculpem-me, tantas interrogações tornei, diz André Luiz, mas estimaria saber de vocês se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar. Preste atenção, a informação é importante. Recrutar os que ignoram e sofrem para instrução e consolo. A pergunta, escuta, vocês são apenas, só tem vocês dois aqui que recrutam as criaturas infelizes e sofredoras, desencarnados, para serem educados aqui e assistidos no Evangelho lá? Essa é a pergunta. Porque à noite os espíritos infelizes são levados para ouvir, para beber da água pura do Evangelho de Jesus, educar-se, mas serem tratados, assistidos. A pergunta é essa. Não, diz Hildegardo e eu, são os dois, somos auxiliares apenas de alguns quarteirões do centro urbano. Eles nem são os selecionadores, está dizendo, são apenas auxiliares dos instrutores, que selecionam de alguns quarteirões no centro. Neste ramo, diz ele, de socorro, os colaboradores são numerosos. Então, está dizendo que de rua em rua, de quarteirão em quarteirão, que fica aquelas criaturas sofredoras, tem responsáveis por ruas e por quarteirões, equipes que vão trabalhar com aqueles espíritos infelizes para socorrê-los em nome de Deus, para que eles possam ser elevados para assistir o Evangelho e, ao mesmo tempo, ser tratados. E nós vamos ver lá na frente que muitos espíritos que recebem instrução, que recebem o socorro, chegam a uma situação lastimável, são depois encaminhados para as colônias espirituais, para postos outros, etc, etc. Aí é um ponto, por isso que eu falei que ali é uma espécie de um pronto-socorro espiritual. Essa que é a verdade. Não, cada rua tem um responsável, cada quarteirão tem equipes. Veja só que informação interessante, né? Muito bem. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Corpo de orientação, gente, é daquela equipe permanente da Casa Dona Isabel e de Isidoro. É parte da equipe, corpo de orientação. O que ele diz aí? Vieira, Vieira e Hildegardo, dois camaradas, Hildegardo. Vieira, recomendo a você, aí, Hildegardo, a melhor observância do nosso critério doutrinário. Que critério? Para trazer as entidades infelizes para assistir o Evangelho e para ser assistido. Será inútil trazerem aqui entidades vagabundas ou de má-fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Ou seja, se não tiver em condições de assistir, não tiver efetivamente inclinados para o bem, não estiverem receptivos, nem adianta trazer, que vão tumultuar. Mas, não podemos perder tempo com espíritos escarninhos, ou seja, zombeteiros, tem que observação para entender. Com espíritos zombeteiros e ociosos, aqueles que não estão ainda preparados para o plantio da semente do Evangelho de Jesus, né? Nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Ou seja, temos que ter muito cuidado com quem vai trazer nesse ponto, nesse posto dessa escola e, ao mesmo tempo, posto de socorro, porque se aquelas criaturas que não estão preparadas para plantar o plantio da semente do bem, não vai adiantar, é perda de tempo. Mas também alguns deles podem estar também com outras intenções de colocar em xeque o trabalho que é feito naquele ponto e causar perigo, vulnerar a segurança da casa. Isso quer dizer isso, né? É uma informação importante. Não faltarão providências, diz o Espírito, o orientador, né, da casa, não faltarão a providência de Jesus para essa gente, em outra parte. Ou seja, o lugar não é aquele, essas criaturas infelizes. Sempre haverá a mão estendida de Deus aos seus filhos, né? Mas no local adequado para o trabalho. Levado eles para um local onde já existe criaturas em situação melhor, vai tumultuar o trabalho. Lembrem-se disso, diz ele. Aí eu vou ter que Deus assiste assiste a todos. Claro, todos os filhos de Deus recebem assistência do Pai, sem dúvida nenhuma, mas no lugar certo. Não é falta de caridade, diz o Espírito Instrutor,
é compreensão do dever, ou seja, se a gente descumpre, a gente compromete o trabalho. Temos um programa de trabalho muito sério, no capítulo da evangelização, ou seja, da educação daqueles espíritos infelizes, e do socorro, ou seja, os que vêm aqui não só serão educados, como também o socorro. Por isso que eu disse que, na verdade, a casa de Dona Isabel é um misto de escola, evangelização, por isso que tem o evangelho para educar, e também de socorro. Os espíritos chegam lá numa situação difícil, necessitados, precisam ser socorridos com passe, com assistência das entidades, e muitos deles são socorridos elevados, inclusive para hospitais, né? Missão da casa, eu botei aqui, né? Não podemos abusar da concessão de nossos maiores, da espiritualidade superior. Ou seja, se, na verdade, aquela casa foi constituída com esse propósito, se a gente descumpre esse propósito, a gente coloca em xeque o trabalho da casa, e se a gente coloca em xeque os trabalhos da casa, haverá repercussões. O trabalho não vai fluir e haverá responsabilização. Está dizendo isso. Ó. Quem aceita um compromisso não vive sem conta, ou seja, a casa tem um propósito, e é desta casa que tem um propósito, são cobrados resultados. É a prestação de contas, está dizendo isso. Esta casa tem um propósito, a missão, evangelização e socorro. Se vem alguém aqui que não está predisposto a receber a educação espiritual e ser socorrido, isso vai comprometer o resultado, está dizendo isso. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, ou seja, aquelas entidades infelizes, zombeteiros ou ociosos, né? Não facilite os abusos dela. Ou seja, aceitar o abuso não educa. Se a gente achar que está ajudando o espírito que a gente ama, fazendo o que eles querem, está errado. É como se educar uma criança. Se a criança ela não tem compreensão, né, das questões todas. Então, toda inclinação da criança, ela precisa ser podada para o caminho do bem. Se você não poda, é como o oleiro que está preparando lá a vasilha de cerâmica. Quando ele está mole, você pode ir podando. Depois que endurece, fica difícil. É a mesma história. Se você não poda a criança e faz tudo o que ela quer, você acha que está ajudando essa criança, que é por amor, é o contrário. Você está deixando de dar os delineamentos adequados, podar, isso lá na frente vai ter repercussões graves, e haverá responsabilidade dos pais, espiritualmente falando também, né? É importante entender isso, está dizendo isso. Não podemos permitir que entidades infelizes venham aqui e cometam abusos. Ajudem-na, diz o espírito orientador, ajudem-na a essas entidades infelizes de maneira individual, não aqui junto com o grupo, que pode atrapalhar, quando dispõe de tempo e possibilidade para isso. Mas não arrastem o grupo à dificuldade. Que grupo? O grupo que trabalha na casa de Dona Isabel, que é uma escola e, ao mesmo tempo, é um hospital. Se você traz criaturas que vêm tumultuar o ambiente, você está comprometendo todo o trabalho do grupo, você está dizendo isso. Não se esqueçam, diz ele, a entidade orientadora, de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e os cegos voluntários. Ou seja, está nos dizendo que para esses espíritos ainda empedernidos no mal, que não desejam ainda se instruírem, se educarem e também ser socorridos, existem os núcleos, os surdos e os cegos voluntários, ou seja, que não querem ver a luz, que não desejam ver a luz. Dentro daquela máxima de Jesus, que os cegos que não têm olhos para ver, nem ouvido para ouvir. Muitas criaturas que encontraram o Mestre Jesus mudaram completamente depois daquele cérebro encontro. Mas só se encontraram com Jesus não estavam nem aí, porque não tinha ainda o ouvido para ouvir, nem os olhos para ver, ou seja, não estava com o coração, não estava com o terreno do coração preparado para o plantio da boa nova, da semente da boa nova de Jesus. Ele está dizendo isso. Então, os espíritos que não estão nesse estágio, surdos e cegos voluntários, que não desejam, nem adianta, vão ter locais adequados para esse tipo de trabalho. Está dizendo isso. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, ou seja, ficaram constrangidos diante dessa chamada de atenção do espírito instrutor, não respondendo palavra nenhuma. Ele não respondeu nada, recebeu a demonstração deles, a orientação, né? Foi chamada a atenção, não disse nada, ficaram pálidos, inclusive. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou, desapontado. Recebemos uma admoestação justa. Foi chamada a atenção, porque agiram em desconformidade com as orientações da casa. Ele está dizendo isso. Né? Eu vou explicar agora por quê.
E porque viesse nosso ensejo de aprender, prosseguiu atencioso. Diz ele, infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, ou seja, na casa de Dona Isabel, trouxemos o meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos, eles sabiam, que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Ou seja, eles, apiedados por os parentes pela situação deles, trouxeram, mesmo sabendo que eles não estavam em condições de educar seus espíritos nem de serem assistidos. E causou problemas. Por isso que ele foi chamado a atenção, para não procedam mais assim, né? Porque isso compromete o trabalho da casa. E também o trabalho das entidades sendo tratadas e assistidas lá. Manifestaram-se ambos, diz Vieira e Hildegardo, manifestaram-se ambos, quem? O tio Hilário e o primo Carlos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, por isso que foi chamada a atenção nesse sentido, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Você tem que preparar primeiro o terreno do coração. Se não preparar o terreno do coração, a semente do evangelho não brotará. É que Jesus falava lá da história de ter ouvido para ouvir e olhos para ver, né? Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, deixando claro que muitos sofredores são trazidos para ouvir o evangelho, mesmo a casinha pequena de Dona Isabel, vou dizer, as dimensões do mundo espiritual são completamente diferentes, e numerosos trabalhadores e necessitados. Mas, em meio aos estudos evangélicos, tentaram, gente, assaltar as faculdades mediúnicas de Dona Isabel, a médium, a viúva responsável pela casa, para a transmissão. Assaltar para quê? Para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Seja, tentaram assaltar, tentaram incorporar em Dona Isabel para transmitir mensagens infelizes, de teor menos edificante, e tumultuar todo o ambiente. Ou seja, estavam sendo agentes das sombras para tumultuar o ambiente onde a luz estava sendo preparada. Essa é a verdade, né? Tumultuou o trabalho. Sentindo-nos a vigilância deles dois, de Vieira e Hildegardo, e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, daquela casa, ou seja, a equipe de cooperadores da vigilância, da segurança, né? Revoltaram-se, porque não puderam utilizar o corpo incorporado de Dona Isabel. Revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Veja só o que causa a invigilância, o que pode causar a invigilância na casa espírita, né? Veja da importância de termos, todos nós, a compreensão do dever e não extrapolarmos o dever, porque a gente pode comprometer todo o trabalho que está sendo desenvolvido, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, levar para a casa espírita, no meio de uma palestra espírita, trazer um monte de assuntos que não tem nada a ver, que pode causar tumulto, pode causar confusões, e você pode ser instrumento da espiritualidade infeliz para causar transtornos no trabalho onde está sendo assistido muitas pessoas. Se nosso evangelho lá é educado o espírito e é tratado o espírito, imagina um trabalho na casa espírita. Da mesma forma, de uma forma muito mais ampla ainda, né? Então, tem que ter muito cuidado. O vigiar e orar, que Jesus tanto falava, é fundamental e tem que ter, muitas vezes, tem que ter vigiar e orar essa orientação de Deus como um mantra na vida da gente. Muito bem. Concluindo, então, o capítulo 39, ele vai nos trazer o restante das informações. Não fossem as barreiras magnéticas da casa, lembra que nós temos as barreiras magnéticas da casa, importante, do serviço de guarda, que é fundamental. Qual é o trabalho de guarda? Para evitar que as entidades das sombras assaltem o trabalho do bem. Se não fossem as barreiras magnéticas e o serviço de guarda, teriam causado males muito sérios, ou seja, até comprometer completamente o trabalho, ou vulnerar, quem sabe, a vigilância, ou vigiar, quem sabe, as barreiras magnéticas e ter a invasão das entidades das sombras. Imagina aí como seria complicado isso, né? Então, se não fosse a barreira magnética que impedia a entrada de outras entidades, na hora que esse tumultuar, criar um tumulto lá dentro, as energias deletérias atrai por sintonia as entidades infelizes. Mas a barreira magnética, o serviço de guarda foi eficiente, né? E evitou que, na verdade, a casa pudesse ser, talvez, até assaltada pelas entidades das sombras e o trabalho todo fosse comprometido. Mas imagine aí
a invigilância, a não compreensão do dever, como pode comprometer completamente o trabalho espiritual que é feito. Muito bem. Assim, a reunião foi menos frutuosa, houve menos frutos do que deveria acontecer. Ou seja, menos espíritos podem ser estudados, ou aqueles espíritos que vieram para serem educados não atingiram todo o objetivo, que virou um tumulto, né? Ou mesmo aqueles que vieram precisando de socorro, talvez não tenham sido todos socorridos, ou saíram mais perturbados com o ambiente de tumulto criado, né? Assim, a reunião não foi menos frutuosa, pelo grande perda de tempo com o tumulto criado, né? As perturbações geradas atrapalhou os demais. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. É lógico, você que não sabia dessas responsabilidades, Vieira e o Delgado, e teve essas complicações, foram reprimidos, certamente, pelo trabalho, por não ter sido não ter tomado as precauções que deveriam ter tomado. Meu Deus, exclamou Vicente, admirado. Quanta lição nova. Aí eu botei aqui entre parênteses, lembramos da situação do vampiro do nosso lado. Vocês estão lembrados? Numa noite, estava André Luiz lá nas câmaras de retificação, uma noite, com Narcisa, e um espírito bate lá na porta, um espírito infeliz bate lá na porta, que ele passou, foi um problema da segurança que existia entre as câmaras de retificação e umbral, e ela foi uma falha da segurança, ele conseguiu avançar. Era um vampiro, uma senhora que tinha sido na Terra uma enfermeira e matou mais de, salvo engano, 30 e tantas, ou 40 e tantas, ou 50 e tantas crianças ao nascer, por enforcamento, etc., etc., era um vampiro. Então, foi verificado, inclusive, que os espíritos estavam tudo impregnados do perispírito delas, tipo com ovoides, né? Que não foi admitido nas câmaras de retificação para não tumultuar o ambiente. Ou seja, aquele espírito tentava, dizendo que era necessidade de ser socorrido, etc., etc., e o chefe da segurança foi chamado assim, não, essa criatura, se entrar aqui, ela vai tumultuar todo o ambiente, ela não está preparada, ela vai receber assistência, mas no outro canto, se ela entrar aqui, pelo nível de desequilíbrio que ela está aqui, ela vai desequilibrar todo o ambiente das câmaras de retificações. Esse ambiente que é muito sensível, é uma criatura com a energia dela, vai tumultuar todo o ambiente. Então, são as artimanhas das sombras para tumultuar o trabalho da luz, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu lembrei desse exemplo aí, dessas duas entidades infelizes que foram levadas ao evangelho lá na casa de Dona Isabel, que criaram perturbações, e lembrei dessa história lá, dessa entidade, desse vampiro lá nas câmaras de retificações, que não foi permitido exatamente para evitar essa coisa. É a mesma ideia. Assim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no ciclo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder por alguém, né? Todos podemos auxiliar aos que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Ou seja, todos nós podemos procurar individualmente. Mas aquele ambiente era uma escola, um educandário, e ao mesmo tempo era uma enfermaria de assistência, e aquelas criaturas ali tumultuariam. É isso que está dizendo. Eles falharam com o dever. Essa é que é a história. Então, aqui a gente conclui o capítulo 39, certo? Aqui já falei, aquela observação e tal. Capítulo 40. Também é outro com bastante informações, muito interessantes para a nossa educação. Muito bem. Rumo ao campo. Tudo que André Luiz está narrando, gente, é na manhã seguinte ao trabalho do Evangelho lá, que aconteceu na casa da Dona Isabel, e todo o trabalho que foi realizado durante a noite. De manhã cedo. Muito bem. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Quase. Estavam na casa, ali, postos, tarefas variadas. Muitos trabalharam a noite inteira e outros iam fazer tarefa durante o dia. Muito bem. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio. Se é missão de auxílio, é porque alguém está lá de estado de auxílio. Ou seja, alguém é trazido também durante o dia por alguma circunstância ou outra para receber auxílio. E vigilância. Lembra que a vigilância é muito importante. Aquela casa tem uma vigilância 24 horas, por isso que a nossa casa passa a ser uma fortaleza contra o mal, que a vigilância está lá 24 horas. Então, terá sempre uma equipe vigiando para evitar que as entidades das sombras assaltem o local, cheguem ao local, né? Outra coisa, não existe ociosidade no trabalho espiritual. Naquela casa está sempre funcionando durante o dia e durante a noite. O trabalho grosso é à noite, mas durante o dia também tem. Está claro aqui, missão de auxílio. Há auxílio,
Pode ser que algum espírito necessitado seja trazido de alguma forma durante o dia mesmo e receba auxílio ali. Está claro aqui que durante o dia algum espírito fica menor se durante o dia, mas é possível, deixar claro aqui. E a vigilância, muito bem. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções. Eu volto a dizer, o trabalho de Aniceto é muito maior do que só instruir André Luiz e Vicente. André Luiz e Vicente nada mais são do que alunos que estão acompanhando as tarefas do instrutor Aniceto com seus mensageiros formados. Lembre, se Aniceto é instrutor, ele tem uma equipe de trabalhadores formados por ele, que ele só monitora, ele é o chefe dessa equipe. E lembre que André Luiz e Vicente são alunos. Eles estão ali numa aula prática, acompanhando para ver o desenvolvimento dos trabalhos. Essa é a informação. Ele continuou passando instruções, porque tem muita gente que trabalha sobre a responsabilidade de Aniceto. Essa é a informação. Além desse, está a incumbência de outros setores. A gente viu lá das informações trazidas da palestra de Telésforo, que trouxe também informações sobre isso. Muito bem. Aniceto continuava distribuindo instruções aos comandados dele, né, diversas, dirigindo-se em caráter confidencial, que era coisa importante, cada um com suas missões, a determinados companheiros a respeito da missão que eles confiaram a Telésforo, aquela dos núcleos infelizes, aqueles núcleos de combate, aqueles núcleos da ignorância, que é responsável pelo crime. Então, já falamos lá um pouco lá atrás. Muito bem. Então, a Telésforo intercedeu através de Aniceto, que também trouxesse informações da seara do trabalho dele. Muito bem. Antes do meio-dia, porém, a manhã todinha, esse trabalho todo, antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo, Aniceto. Na oficina, ou seja, na casa de Dona Laura, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Ou seja, aqui encontramos na casa de Dona Laura. Dona Isabel, melhor dizendo. Recebemos reforço de energia, alimentamos-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que, para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas, diz ele. Necessitamos de algum descanso. Ou seja, se na casa de Dona Isabel, melhor dizendo, continua a tarefa de assistir auxílio, para o descanso, ideal seria encontrar um outro lugar. Os que trabalharam a noite inteira precisam restaurar suas energias. Os que descansaram durante a noite vão fazer trabalho durante o dia, eles estão descansados e vão fazer as tarefas dele. Mas quem trabalhou o dia inteiro e cansou bastante, precisa de um descanso. Necessitamos de algum descanso, diz Aniceto. Voltaremos ao crepúsculo, ou seja, no final da tarde. Aí eu botei aqui que o grosso do atendimento na casa de Dona Laura é feito durante a noite, especialmente com as entidades reencarnadas quando eles dormem e são levados em desdobramento valado. Já vimos isso, né? Onde iremos? Diz André Luiz. Ignorava, não tinha nem ideia para onde é que ia. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, e quem repousou durante a noite e que vão fazer trabalho durante o dia, a maioria veio trabalhar intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado o rumo às obrigações, os que descansaram durante a noite, outros haviam buscado o repouso indispensável, né? E é exatamente o que Aniceto está convidando eles dois para esse repouso, né? Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância da casa, né? Que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. Aí tem informações importantíssimas nos próximos capítulos, a gente vai ver a respeito do campo como local de descanso. E dirigindo especialmente a Vicente e a mim, considerou Aniceto, né? Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Lembre-se que estão dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ora, se eles não vão desenvolver nenhuma tarefa ali de assistência dentro da cidade, vão para o campo, como eles são uma cidade grande, vão volitando para chegar mais rápido onde querem chegar, né? Começaram a volitar lá de cima. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. É interessante e também é outra importância. Vocês estão lembrados que quando André Luiz chega, mas Vicente chegou fatigadíssimo quando eles saíram de lá de Campos da Paz,
do posto de socorro de Campo da Paz, foram a metade do caminho, no carro de Alfredo, e de lá, da fronteira vibratória da crosta até a casa de Dona Isabel, eles foram volitando, como, na verdade, as barreiras energéticas eram bastante fortes, vibratórios eram ruins, chegaram muito cansados mesmo, lá na casa de Dona Isabel. E aí, a Aniceto disse naquela oportunidade que, com o tempo, com o trabalho desenvolvido, com o trabalho deles, do aprimoramento deles, eles iriam ganhar asas espirituais, ou seja, o trabalho de volitação deles ia facilitar cada vez mais. Dizia que isso não era nenhum favor, não. É da lei. Quanto mais você trabalha, mais você conquista. É uma conquista de cada espírito. Ele está dizendo já aqui que as possibilidades, as faculdades dele de volitação melhorou bastante, está dizendo. Com facilidade crescente. Cada dia melhorava. Ele já está notificando isso. A expulsão educativa, diz ele, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera grande bem. Eu botei aqui programada, porque eu até tinha dito isso lá até anteriormente. Não fazia sentido algum que a excursão saindo de nosso lar para a Crosta passasse em Campo da Paz e pernoitasse ele como uma mera coincidência, porque escreveu-se 16 capítulos só de ensinamentos preciosos acontecidos em Campo da Paz, todos importantíssimos para o aprendizado de André Luiz e Vicente, e mais também para nós, passando informações. Isso não podia ser uma coincidência, mas não era mesmo, era uma coisa programada. Ele apenas deu a conhecimento, dizendo que, na verdade, Alfredo desaconselhava eles a ir para a Terra naquela noite, para mostrar os aspectos danosos das energias deletérias, as nuvens de emanações mentais, as tempestades vibratórias provenientes do ódio, do sofrimento, da dor, da guerra e do ódio das criaturas da Terra. E mostrando todo o ambiente que vivia naquela área. Era para mostrar todos os efeitos deletérios da guerra, por exemplo, né? Mas não existiu coincidência nessa história. Tinha absoluta certeza que era programada essa passagem dele lá em Campo da Paz. Porque a presença da família Bacelar, um pai Bacelar, que era chefe da equipe de assistência, com grandes informações para André Luiz e Vicente, com um trabalho feito por Cecília, filha do Bacelar, que tinha um trabalho de assistência aos recém-encarnados, né? Com a série de informações que foram postas, a presença de Ismalha, espírito de elevada envergadura, lá no Posto da Paz, Campo da Paz, com tantas informações e orientações na área da prece, na área da música celestial, etc, etc. Isso não podia ser coincidência. E Laura estava esclarecendo isso aqui. Ó. A excursão educativa, se foi excursão, não foi programada. Não foi por coincidência, foi programada. Está claro aqui. A excursão executiva deixa claro isso. Com escala pelo Socorro da Paz, fizeram grande bênção, trouxe grandes informações para ele, orientações para André Luiz e para nós também, claro, né? Melhoraram em adestramento, ou seja, o trabalho, todo o adestramento, o trabalho dele, do conhecimento do trabalho, foram melhorados com os conhecimentos recebidos lá no trabalho das ciências dos sofredores, da prece, nas orientações do Bacelar, de Cecília, etc, etc. Se tínhamos fortalecido ante as vibrações inferiores, com todas as informações recebidas e o contato com aquelas entidades lá, que o Alfredo trouxe tantas informações interessantes para ele, né? Mobilizaram os recursos próprios sem dificuldade, ou seja, ele cresceu muito em informações e conhecimentos, né? Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente, ou seja, a visão dele foi de largada a capacidade perceptiva dele. Lembra que ele não tinha essa capacidade perceptiva. Ele recebeu o Vicente, essa dilatação da visualização, lá no centro de mensageiros, antes de sair essa discussão, né? E possibilitou ele tantas informações, mergulhar na mente daquela irmã sofredora Ana, ver tudo que na lente mental dele, ver o que ela cometeu, também de Paulo, aquele espírito feliz que caluniou Ismalha e Alfredo, a prece de Ismalha, que ele viu o desdobramento daquilo, quando chegou na Terra, viu aquele monte de criaturas infelizes que ele antes não via, né? Então, a capacidade de visual dele aumentou sensivelmente, né? Volitando, então, não observar até então, né? O que agora verificava, extremamente surpreendido. Cada dia a percepção dele aumentava. Dantes via somente, quando estava volitando lá de cima, homens, os animais, veículos e edifícios chumbados no solo. Agora, a visão
dilataram, ou seja, aumentou muito a capacidade de visão dele. Reconhecia de longe o peso considerável do ar. Lembra que quando eles estavam chegando na Terra, no Rio de Janeiro, a Aniceto falou que a Terra era como se fosse um grande mar de oxigênio, né? Ele falou, até falou sobre isso, um mar de oxigênio, onde as criaturas encarnadas, chumbadas pela força da gravidade, eram chumbadas ao solo, né? Mas que eles, espíritos, porque não tinha matéria, o perispírito é vaporoso, eles podiam subir a atmosfera a tona, podiam subir a parte de cima desse mar, digamos assim, como o óleo, ele falou, até usou a questão do óleo, eles podiam perfeitamente ir à tona, mas os encarnados eram chumbados no solo. Muito bem, eu vou trazendo isso, mesma coisa. Reconhecer de longe o peso considerável do ar, peso que puxa para baixo, né? Que se agarrava à superfície, né? Diz ele. Tive a impressão, diz André Luiz, de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, como disse lá atrás, Aniceto. Vendo lá embaixo, em águas turvas, né? Enorme quantidade de irmãos nossos que se arrastavam pesadamente, os encarnados, ou as entidades infelizes também, desarmoniosas, lá embaixo. Metidos em escafandro muito denso, no caso, os encarnados, no fundo lodoso do oceano. Ele tinha essa compreensão lá de cima, né? Todos estavam lá embaixo. E ele lá de cima tinha essa compreensão. Agora, com a dilatação, a capacidade perceptiva dele, né? Estão vendo, diz Aniceto, aquelas manchas escuras da via pública? Olha, gente, essas informações são muito importantes. A gente compreender algo muito complexo, mas que vale muito a pena. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Disse Aniceto, indagava o nosso orientador. Percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais, como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Olha que informação importante, gente. Nuvens de bactérias, seres vivos, nuvens de bactérias, lá embaixo. Lá de cima, eles volitando, vendo aquelas nuvens de bactérias. Que coisa impressionante. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, né? Obedecendo ao princípio de afinidade, ou seja, essas bactérias são vivas e se afinam, né? Por isso que estão sempre compactas, juntas com as outras. Nuvem de bactérias. Reparem aquele arabesco de sombra. Arabescos são formas geométricas ou pinturas que têm dados geométricos muito parecidos, né? Está mostrando. Repara aqueles arabescos na sombra, ou seja, algo lá embaixo que tem essas características. Indicando certos edifícios de certa região cidadina, Aniceto mostrando, observe os grandes núcleos pardacentos, pardos, quase sem cor, ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Gente, isso é muito importante. Lá de cima ele conseguiu enxergar não só as nuvens de bactérias, que ele mostrou, bactérias de lá aqui atrás, de bactérias variadas, mas também nuvens grandes núcleos de matéria mental inferior, que é o lixo mental, é o fruto do sentimento das pessoas, o sentimento inferior de ódio, ressentimento, etc, etc, etc. Lembra daquelas terríveis tempestades de emanações mentais? São feitos com essa matéria mental inferior, esse lixo mental, essa desarmonia, né? Matéria que é expelida incessantemente da mente, da classe de pessoas sentimentos infelizes, né? Todo esse sentimento feliz, ele é expelido por essas pessoas, e essas energias expelidas, elas criam essas nuvens de emanações mentais de sofrimento, né? Matéria mental. Se demorarmos em nossas investigações, disse Aniceto, de haver de matérias mentais e também de matéria mental. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por eles mesmos. Ou seja, por sintonia, né? Então, ele está dizendo o seguinte, que lá de cima eles viram não só as nuvens imensas, né?
de bactérias variadas, né? Que tem vida, que se juntam por afinidade. Viu também nas zonas uma quantidade imensa de matéria infeliz. E se tiver um cuidado, uma investigação maior, eles vão ver também os monstros. Que são monstros? São esses, gente? São os espíritos profundamente infelizes que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por eles mesmos. Por sintonia ou processo obsessivo. Então, a gente atrai por sintonia, por sentimentos. Se temos sentimento de crime, de desarmonia, de ódio, de sentimento, atraímos essas entidades infelizes para próximo de nós, por sintonia, né? Ou por sintonia, ou por processo obsessivo, né? E só existe obsessão se a gente vai sintonia com eles. O que é, na verdade, obsessão, gente? Obsessão, só é possível haver obsessão se na sua mente houver a possibilidade do obsessor colocar o plug, a tomada. Ou seja, se eu tenho um sentimento do bem, de amor, de fraternidade, nunca vai acontecer o processo obsessivo. Porque a minha sintonia são as entidades mais elevadas. Mas se eu baixo a minha faixa vibracional com sentimentos, ódio, ressentimento, infeliz, etc., eu crio sintonia com as entidades que vêm e colocam a tomada. É essa confluência de sentimentos. E se eu não cumpro aquele conselho de Jesus de vigiar e orar, se eu entro em oração me sentindo mal, entre oração e oração, eu tiro esse plug, porque eu saio daquela sintonia, eu elevo minhas faixas vibracional e elevo minha sintonia. Mas se eu continuar com esse sentimento infeliz, a tomada fica lá. E a entidade infeliz começa a colocar esses sentimentos, esses pensamentos, termina no processo de obsessão grave, subjugação e por aí vai. Tudo bem. Imprimindo grave inflexão nas palavras, considerou Aniceto. Tanto assalta o homem a nuvem de bactéria destruidora da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então, está nos dizendo o seguinte, ele está nos dizendo que essas nuvens de bactérias destruidoras ameaçam a vida física, o corpo físico. Essas bactérias atacam o corpo físico. Né? Está dizendo isso, atacam o corpo físico. Quantas formas, as formas matéria mental, essas formas infelizes, ou as entidades infelizes, né? As formas caprichosas das sombras que ameaçam aquele mental. Se você, por atração, tiver sintonia, você atrai essas entidades para a sua mente. Por sintonia, você atrai as entidades que têm o mesmo sentimento inferior. Como veem, o orai e vigiai, que Jesus dizia no Evangelho, tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Ou seja, se você orar e vigiar, se você eleva sua faixa vibracional, você não vai ser atacado por entidades infelizes, porque sua sintonia está com as entidades compatíveis ao seu estado vibracional. É isso que estava colocando, que estava dizendo aqui. Orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, que pensam no bem, na paz, na fraternidade, na caridade, na benevolência, na diligência, perdão, na esfera da espiritualidade superior, consegue sobrepor-se a influências múltiplas de natureza menos digna. Ou seja, se eu só penso em coisa negativa, infeliz, desarmoniosa, atrai entidades infelizes. E essa influência perniciosa vulnera nosso sistema imunológico. Ódio, ressentimento, vulnera. E se eu vulnero meu sistema imunológico, eu abro o flanco para que essa nuvem de bactérias ataque nosso corpo. Certo? Então, as doenças nada mais são a reverberação da doença da alma. Meu espírito infeliz, pensa em desarmonia, vulnera o meu sistema imunológico. E aí, na verdade, a doença ataca. As pessoas ficam doentes. As criaturas estão sempre de sentimento de beleza, de grandeza, de fraternidade. Você vê aqueles yogis, aquelas criaturas, lá do Himalaia, que só vivem meditando, sentimento de bem, de paz, de fraternidade. São pessoas que vivem uma idade sem doença, vivem muito bem, subindo e descendo no Himalaia, com saúde extraordinária, né? Mas que vive um coração cheio de sentimento, de felicidade, de ódio e sentimento, são doentes, do corpo físico e da mente. Né? Exatamente por essas razões que ele está dizendo aqui. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei, mas a matéria mental, pergunta André Luiz, emitida pelo homem inferior, tem vida própria? Como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades espirituais, formas de pensamento? Está perguntando, escuta, aquelas matéria mental que está vendo lá embaixo, tem vida própria? A pergunta é nesse sentido, né? As formas de pensamento. E aí, aquilo que eu falei há um pouco tempo atrás. O que são as formas de pensamento, gente?
é aquilo. Se eu, na verdade, estou com um pensamento infeliz, em desarmonia, em desequilíbrio, se for uma coisa passageira, ela não consegue materializar, não ganha vida própria. Mas se aquilo é uma coisa contínua, ela ganha vida própria. Está lá, tipo um corpo ao lado meu, recebendo aquelas energias infelizes. E aquelas energias se retroalimentam. Eu mando para lá e ela manda de volta para mim, manda para lá e manda de volta para mim. Né? Por que isso, gente? Lembre-se da história da água que a gente falou lá atrás. A água, gente, a Luísa fala muita beleza sobre isso. A água, 70% do nosso corpo é água. Se o homem estiver em desarmonia, em desequilíbrio, a água, ela recepciona as energias. Por que, na verdade, existe água fluidificada, gente? Porque a água fluidificada, ou água benta das igrejas, é a mesma ideia, ela recepciona as energias. Se vocês leram, deve ter visto aquele vídeo do cientista japonês que mostra lá as moléculas de água quando estão no ambiente de paz, de harmonia, ouvindo uma música erudita, estão no ambiente da natureza, onde há fraternidade, onde há amor, ouvindo as células, os cristais da água, são desenhos lindos, maravilhosos. E a água que está submetida a um ambiente de ódio, de ressentimento, de felicidades, negras, estranhas, porque a água recepciona sentimentos infelizes. Então, se eu estou com o meu coração cheio de ódio, ressentimento, desarmonia, 70% do meu corpo é água. Eu atraio essas energias deletérias para mim. O meu corpo se envenena, se impregna. Né? Muito interessante entender isso. Então, a matéria mental, na hora que essa matéria mental está ali do meu lado, eu mandando energia deletéria para ela, vai realimentando ela, e ela vai mandando para mim, eu mando para ela, ela manda para mim. E tem mais. As entidades infelizes que têm sentimento e pensamento do mesmo jeito, começam a mandar energia deletéria para aquele mesmo dia, porque cria sintonia com aquela forma de pensamento. E através dessa forma de pensamento, ela nos atrai. Elas também é uma forma de, através das formas de pensamento, de começar o processo obsessivo. Então, as formas de pensamento têm vida. É importante que a gente tenha compreensão. Tem vida. Né? Tem vida. É muito importante compreender isso. Né? Essa é a resposta que está em harmonia com a resposta que a Aniceto vai nos colocar. Né? Vai dizer aqui. Como não? Dizer, tem vida. Vocês presentemente, diz Aniceto, não reconhecem que o homem terreno vive num aparelho fisiopsíquico? Não é só matéria, gente. É a matéria, corpo de carne, mas o psique, certo? Então, tem que ter a matéria como tem o psique. Então, é o psique que assimila as informações desarmoniosas, a sintonia com as entidades infelizes, está dizendo isso. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica do corpo, né, propriamente dita, mas também do quadro psíquico do homem, da psique, da personalidade encarnada, ou seja, tanto o nosso corpo físico ela se macula, se estiver vulnerado, com as nuvens de bactérias, o corpo físico adoece, mas também o psicológico é também impregnado por essas emanações mentais desequilibradas e desarmoniosas. Né? A gente quer trazer isso. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente produz bactéria, temos também a nuvem de larvas mentais, produzida pela mente enferma, doente. O homem enfermo, doente, produz a larva de emanações mentais, aquelas energias harmoniosas, né? Essas larvas, né? Em identidade de circunstância. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas, ou seja, aqueles que não nutrem o sentimento de amor, de paz, de fraternidade, do bem, na esfera das criaturas desprevenidas, de recursos espirituais, que não têm esse sentimento do bem, tanto adoece o corpo, pela nuvem de bactérias, como as almas, por essas emanações mentais. Atraem por sintonia. No fundo, diz ele, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo um dia, no futuro, estamos dizendo. Ou seja, chegaremos à conclusão vindouramente, e aí a medicina dará um salto quântico extraordinário, chegar à compreensão de que a doença do corpo nada mais são do que a doença da alma. A alma doente reverbera no corpo. O corpo nada mais, a doença do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma. Muito importante. Por isso que o vigiar e orar de Jesus é tão importante. Para a gente manter sempre o sentimento de beleza, de bondade e afinidade com as entidades felizes, nós vamos, ao mesmo tempo, proteger nosso espírito, porque teremos sintonia com o bem, com a paz, com o amor, com o belo, né? Mas também o corpo, porque eu estou com o meu corpo físico, vai estar com o meu sistema imunológico ativado, pronto a rechaçar as doenças que chegam, você está dizendo. Então,
as criaturas que estão desequilibradas espiritualmente cria a possibilidade imensa de doenças mentais e doenças físicas. A mente adoecer, processo obsessivo também. Olha quanta informação interessante, né? Poderemos, na atualidade na Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne, ou seja, o corpo físico, semelhante tarefa, significa a missão de consolo, se a criatura está doente, você chega, consola, instrução, e dá alívio à criatura que está doente. Está numa situação difícil, chega e pode fazer tudo isso. Mas no que concerne à cura real, se é a cura real, somos forçados a reconhecer que esta cura real pertence exclusivamente ao homem espírito. Ou seja, se na verdade eu não curar o meu espírito, não curarei meu corpo. Está colocando isso. No dia que tivermos a compreensão que a doença do corpo são provenientes da doença da alma, nós vamos trabalhar a alma. Se você levasse, por exemplo, o tratamento espiritual para um manicômio, tem os loucos, os hospícios, você ia ver que boa parte daquelas criaturas estão lá, a doença é do espírito, obsessão grave. Se você curar essas criaturas lá, possivelmente você ia ter alta de muita gente. Muitas das vezes são pessoas que estão chumbadas para processo obsessivo grave, ou com o coração cheio de ódio e ressentimento. Se você, na verdade, trabalhar o espírito, curar o espírito, você cura o corpo. Nós vamos ver isso nas obras da Lima na frente, em várias situações práticas, que a doença do corpo é a reverberação da doença da alma. Você trabalhou o corpo, trabalhou o espírito, curou o espírito, você cura o corpo. O reflexo é imediato. Nós vamos ver isso nas outras obras na frente, tranquilamente. O que está dizendo aqui, tu vai ver na prática, nas outras obras. Muito bem. Mas, no que concerne a cura da alma, sim, tá, explicou isso aqui. Meu Deus, exclamou Vicente espantado. A que perigo está submetido o homem comum? Nós. Se a gente não vigia na hora, nós estamos propício a doenças graves, psíquicas, espirituais e também físicas, né? Portanto, eu volto a dizer, vigiar e orar tem que ser um mantra na vida da gente, né? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre, olha que maravilha de explicação para ele, que orientação dando para a vida da gente, conselho. A existência terrestre, a reencarnação, é uma gloriosa oportunidade para os que se interessem pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Ou seja, nós temos todas as potencialidades, está aí o Evangelho de Jesus, mostrando-nos que se colocarmos em prática a vivência do Evangelho, se praticarmos a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a fraternidade, elevamos-nos, renovando-nos, cresceremos, estaremos imunes a essas doenças todas, né? Cresceremos se a gente aproveitar, né? Está dizendo isso. E por essa razão, diz ele, por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa, seja lá qual for ela, mas que tenha uma religião. A fé é o grande sustentáculo, é a grande força motriz da alma, que move a alma para frente, né? Sem a fé, ninguém consegue fazer absolutamente nada. Não há amor sem fé, não há caridade sem fé. Se você não se sente capaz de materializar o bem a alguém, de minimizar, cessar a dor de alguém, se não haverá caridade. A fé é fundamental, a fé na realização religiosa, a fé em tudo, a fé é a força motriz da alma. Ele diz aqui, ó, e por essa razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas, desenvolvendo essa campanha de quê? Da fé, no sentido da fé religiosa, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, da intolerância. Só é intolerante quem não tem a fé religiosa, está claro. As criaturas ignorantes são ignorantes, são intolerantes, são refratárias ao bem, ao amor, não respeita o direito de ninguém, atropela todo mundo, não mede as consequências de suas palavras, está dizendo isso. Né? Está dizendo isso. Então, desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, que é a intolerância, o que parece para entender, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e bom ânimo, sadio na mente, a mente equilibrada de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé religiosa pode proporcionar essa realização. As criaturas são desprovidas de fé. Tem uma frase célebre de Francisco Cândido Xavier que eu gosto muito, sobre a fé. Diz ele o seguinte, diz que a fé é tão importante para a vida que a pessoa desprovida de fé, como é que ele diz? Deixa eu me lembrar. A fé, o maior infortúnio do ser humano é perder a fé em Deus e em si mesmo e continuar vivendo. E é verdade, porque a pessoa que não tem fé se sente absolutamente incapaz de realizar absolutamente qualquer coisa. Ele não tem fé, que é possível, né? A fé é a força motriz, é a força que impulsiona para a frente.
Se eu não tenho fé, então, quando o Chico diz que o pior infortúnio do ser é perder a fé em Deus, em si próprio, quando nós vivemos, é fato. Que a pessoa que não tem a fé, ele não se sente capaz de resolver, de realizar nada. Né? Muito bem. As ciências e as filosofias preparam o campo. Que campo? Eu botei aqui, parece, o conhecimento. Entretanto, a fé que vence a morte, a fé em Deus, a fé na existência, a fé na felicidade, é a semente vital de vida. Educa a alma. A fé que educa a alma, que educa-nos para compreender que somos seres imortais. Que a vida nada mais é de um mero interregno, um pequeno intervalo, um pequeno recorte da vida eterna, do ser imortal que somos nós, filhos de Deus. Né? Diz ele, possuindo-lhe o valor eterno, encontrar o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. A fé é a força motriz da alma. Nós encontramos a fé, o desejo e a força para enfrentar todas as dificuldades e vencê-las. Né? Quem não tem a fé não se sente capacitado para. Né? Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou, depois da pausa mais longa, Aniceto. Todos precisamos saber emitir e saber receber. O que significa isso? Emitir pensamento e receber o sentimento do bem. Está em sintonia com o bem. Se você não educa seu espírito para mandar o pensamento do bem, compreendendo que a força do pensamento é importante, se você eleva a sua faixa vibratória do seu pensamento, você recebe também o sentimento do bem, por sintonia, nós vamos preparar para isso, de emitir o sentimento e receber esse sentimento, pensamento. Né? Para alcançarmos a posição de equilíbrio, diz Aniceto, nesse mistério do pensamento, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Ou seja, os homens encarnados e assistência aos nossos emissários de amor, os emissários de Deus, no sentido de elevar a consciência, o espírito, o filho de Deus, que é os filhos ajudando uns aos outros, né? É Deus assistindo o homem pelo homem através do espírito mais esclarecido, dos nossos benfeitores, né? E já que conhecemos algumas coisas da eternidade, diz Aniceto, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Toda vez que a gente tem uma queda, é um compromisso, é uma quebra do processo, né? Mas todo esforço nobre também nos ajuda a impulsionar para frente. Tá vendo isso? Por isso que estamos nos chamando a ideia do vigiar e orar, é para evitar essas quedas. Né? As explicações recebidas não poderiam ser mais claras, diz André Luiz. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Agora, com a visão dilatada, eu estava vendo as entidades infelizes se arrastando, ou as energias deletérias. Ele estava assombrado, agora está entendendo essa história toda. Sequeu de ensinamentos, tornei o assunto. A lição, para mim, tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, e se André Luiz pensando, que ele era médico, né, tinha a compreensão do alto poder, ele pensando no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não deixou eu terminar. Ele estava só pensando, né? Quando começou a falar, Aniceto já captou pela telepatia, né? Conhecendo de antemão minha pergunta natural, porque conhecia. Os espíritos reservados têm essa capacidade de penetrar na mente, já captar antes. É o que aconteceu aqui. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou minha frase exclamando, Aniceto, né? Sim, André. Se não fosse o poder maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, lembra lá da história daquela informação da água, que a gente assimila o magnetismo da água, que a Terra absorve o magnetismo e toma através da água? Por isso que eu tenho aquela informação que é importante compreender aqui. Se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida, na esfera da crosta, onde nós vivemos, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Olha que informação importante, né? Por essa razão, o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. A importância da água. Nós absorvemos a água, quer seja comendo a verdura, quer seja comendo a fruta, né? E as plantas estão impregnadas por esse poder magnético do Sol, que a Terra absorve. Olha que informação interessante. Se eu colocar aquelas informações lá sobre a água, sobre as forças da chuva, a importância para a natureza. Né? Muito bem. E
abanando significativo a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, né? Enquanto os homens herdeiros de Deus, que somos todos filhos dele, né? Cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores. Ou seja, nós reproduzimos essas energias destruidoras da nossa mente doentias, porque cultivamos o sentimento inferior. Está dizendo isso. Todo o poder, os recursos divinos estão postos aí. No sol, na água, na terra, nas frutas. Mas se eu continuo, os recursos estão aí, mas se eu continuo com a mente inferior, produzindo as energias deletérias, enquanto isso, né, cultivo inferior, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em quem deve ganhar os valores legítimos da evolução. Só a dor na terra, porque nós, criaturas infelizes, geramos essa dor. Deus é Pai misericordioso, nos dá todas as possibilidades, mas nós temos o livre-arbítrio. E nossas dores não é culpa de ninguém, não ser de nós próprios. Esse é o fecho dessa lição magnífica. Esses 2 capítulos têm informações preciosíssimas, muitas informações para a vida da gente, de como trabalharmos o vigiar e orar e o aconselhamento de Jesus e termos uma vida mais feliz. Meus irmãos, é isso. 2 capítulos maravilhosos. Se alguém tiver alguma dúvida, será um prazer aqui para a gente discutir. 2 capítulos de novo, muitas informações importantes. Se não, vamos partir para a prece final. Agradecendo já a gentileza do acompanhamento de cada um de vocês.